Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro, estamos aí quase concluindo já esse ano, estamos às vésperas do Natal e eu quero te convidar nessa terceira semana do tempo do Advento a seguir na preparação do seu coração e da sua alma para a chegada de Jesus. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, aparece no Evangelho de hoje a mesma palavra que aparecera no Evangelho de ontem a São José. Aparece a Zacarias a mesma frase do anjo Gabriel. A José em sonho, a Zacarias presencialmente na casa do Senhor. E que frase é essa? Que palavra é essa? Não tenhas medo. Nós vivemos um tempo, irmãos e irmãs caríssimos, de homens e mulheres medrosos. Eu considero, particularmente falando, a sociedade atual uma sociedade de pessoas medrosas. Gente que não consegue resolver suas disputas com o outro. Gente que tem medo de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer e conhecer as suas misérias. Gente que tem medo de confessar-se nos seus pecados para receber o perdão. Gente que tem medo da morte. Gente que tem medo até mesmo da vida. Esse é um tempo de pessoas assim. E por quê? Porque o homem de hoje não tem sido forjado na virtude. Se você se recorda, no domingo, eu falava que José, depois de ter limpado a manjedoura do coração, acrescentado as palhas dos muitos dons, foi até a bolsa da Virgem Santíssima e tomou ali uma linda manta que a Virgem Maria havia tecido com suas próprias mãos.
Manta essa que eu e você precisamos tecer, porque essa manta vai acariciar o menino Jesus com sua maciez, vai dar a ele o calor suficiente na noite fria no hemisfério norte em dezembro. E essa manta tecida com as nossas virtudes. Um povo que não tem virtudes, homem e mulher que não cultivam uma vida virtuosa, são sempre pessoas amedrontadas diante de tudo. Zacarias era um homem virtuoso. E nós sabemos isso porque o evangelista Lucas nos fala da virtude dele e de sua esposa Isabel, que eram tementes a Deus e observavam a lei. Todavia, diante do mistério de Deus, diante da manifestação do Senhor, também Zacarias ficou perturbado, confuso e sentiu medo. Agora, imaginem, irmãos e irmãs caríssimos, se um homem de Deus também se confunde e sente medo, imaginem só aqueles que não estão em Deus, que não estão na presença do Senhor, que não querem a Deus. Ora, uma prova disso, a pandemia. Quantas pessoas durante a pandemia perderam, além da sua fé, a noção de vida comunitária, a noção de relacionamento. E por quê? Porque tinham medo de um vírus. Ora, quando nós aprendemos de fato a ter fé em Deus e a confiar no Senhor, nada nem ninguém nos amedronta. Nada nem ninguém. E vejam, Zacarias, por não ter acreditado, por ter tido medo, Zacarias recebeu inclusive uma punição do Senhor, ficou mudo. E a sua mudez só desapareceu, nós sabemos, depois do nascimento do menino. Mas Zacarias, apesar de ter ficado mudo, de não ter dado crédito total com sua vontade e seu coração a Deus que ali se manifestara por meio do arcanjo Gabriel, Zacarias testemunhou o que Gabriel lhe anunciara. Isabel, sua esposa, ficou grávida, já em idade avançada. O menino que ela trazia no ventre era cheio do Espírito Santo. E vejam, esse menino foi plenificado no Espírito Santo quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima, no 6º mês da gravidez. Nós sabemos que o menino exultou no ventre de Isabel. Esse menino reconduziu tantas pessoas ao caminho de Deus. João Batista. João significa Deus é misericórdia, ou Deus é providente, Deus é cuidador. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, e de fato Deus é misericordioso, porque Deus não quis deixar seus filhos entregues ao pecado. Deus veio, primeiro através de João, que segundo o arcanjo Gabriel, estava repleto do espírito de Elias, repleto do Espírito Santo de Deus, como Elias. E por isso Jesus, no outro dia, vai nos dizer que sim, que João é Elias, o novo Elias, que veio para preparar os caminhos do Senhor. E João preparou, trouxe muitos homens e mulheres, muitos pais e filhos à conversão, ao caminho de Deus. Muita gente que, apesar de ser do povo de Deus, não estava caminhando segundo a vontade e a lei de Deus. E João, por sua pregação, por seu testemunho e exemplo, João traz, em nome de Deus, a conversão a esses irmãos e irmãs. Você que me escuta, eu que sou sacerdote, nós temos o Espírito de Deus em nós, nós somos marcados por Ele no dia do nosso batismo. Mas será que nós temos conduzido com a nossa vida, a nossa pregação, o nosso testemunho, homens e mulheres a Jesus nosso Senhor? Nós temos tido a coragem de anunciar o Evangelho, de falar daquilo que é eterno e perene e não nos atermos às coisas passageiras? Nós temos mostrado a essa geração medrosa, sem virtudes, o que Deus espera dela, o que Deus tem preparado para essa geração? Ora, irmãos e irmãs caríssimos, precisamos anunciar, precisamos falar sem medo. Nós não estamos mudos, nós sabemos falar e nós temos o que falar, mas nos falta o quê? Coragem. Então hoje, nessa terça-feira, eu quero te convidar a suplicar a Deus a coragem de anunciar a boa nova de Jesus, que um dia nós ouvimos, pela qual nos encantamos e nos dispusemos a servir. E servindo a esse Jesus, nós possamos encaminhar a Ele tantos outros homens e mulheres,
para que experimentem a misericórdia do Senhor. João significa Deus é misericórdia. Jesus significa Deus salva. Deus salva por meio da sua misericórdia. E eu e você precisamos ser apóstolos da misericórdia do Senhor. Que Ele te abençoe e até amanhã.